Olá, falaremos sobre o edital lançado do Ministério Público da União, o concurso de 2025, que será realizado pela banca FGV, aquela mesma banca responsável pelo concurso da EBSER, o que é ótimo, pois é uma oportunidade incrível de podermos realizarmos esses dois concursos nacionais, já que estão sendo feitos pela mesma banca. Então, estudando, a gente conseguirá, claro que com as adaptações necessárias para cada edital, estudar para ambos esses concursos. Então, bora lá ver os pontos mais importantes desse edital? Lembrando que há muitos anos não se via concurso para MPU, Ministério Público da União. Então, temos que aproveitar. Sublinhei aqui no documento as partes mais importantes que não podemos deixar passar antes da inscrição e, claro, né, após realizarmos a nossa inscrição. Então, começando aqui com o prazo de validade do concurso, que é de 2 anos, sendo prorrogado uma vez por igual período, ou seja, podendo chegar a 4 anos. Mas esses 2 anos ou 4 anos não significa o tempo que você vai ficar trabalhando após ser nomeado. Não, é o tempo que o Ministério Público da União tem para nomear. A partir do momento que você for nomeado, tomar posse e entrar em exercício, você fica até se aposentar se assim você quiser. Aponta que temos vagas reservadas, 10% ao candidato com deficiência, 20% candidatos negros e 10% para aqueles candidatos das minorias étnico-raciais. Então, vamos seguindo. Então, em relação às fases do concurso, teremos para o cargo de analista na odontologia uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. O que significa esse caráter eliminatório e classificatório? Eliminatório aqui, se você não atingir uma certa pontuação, você será eliminado, não poderá estar na lista dos classificados, não terá como ser nomeado. A prova discursiva, a mesma coisa, eliminatória e classificatória. Então, eliminatória a gente entendeu. E classificatória é mais fácil também da gente já saber o que é, né? Quanto maior a nota, maior será a sua classificação, a sua posição na classificação. Terá o procedimento de heteroidentificação e de avaliação psicossocial para quem optou pelas vagas reservadas. Sendo que aqui no edital ele aponta que a prova objetiva e a prova discursiva será realizada em todas as capitais do Brasil. Porém, a gente vai ver que nem todas as capitais a gente poderá realizar a prova objetiva e a prova discursiva, né? O concurso em si. Deixamos aqui apontado que será no ato da posse que os requisitos para o cargo serão apresentados, serão comprovados a partir do documento original. Então, a gente vai ver que o requisito para posse é ter a graduação é um deles, estar inscrito no CRO é um deles, ou seja, no ato de realizar a prova, você pode ainda não ter se formado, por exemplo, pois esse diploma, o CRO, será avaliado no ato da posse. E a posse pode ocorrer até 4 anos, se ele for prorrogado, né? Depois da realização da prova. Então, não tem problema. Em relação à remuneração, um ponto tão importante, a remuneração inicial do analista é de R$ 13.994,78 para 40 horas semanais. E a gente sabe que o salário vai tendo seus reajustes para cima, né? Não pode ter reajuste para baixo, além de outros benefícios. As inscrições. Inscrições serão abertas às 16 horas do dia 13 de janeiro de 2025 até às 16 horas do dia 27 de fevereiro. Sempre os horários aqui especificados nesse edital é referente ao horário oficial de Brasília.
E o valor da taxa de inscrição para o nosso cargo de analista é de R$ 120. Tudo realizado de maneira virtual no site da FGV, que é a banca organizadora. E aqui está um ponto muito importante. Ele coloca que no ato da inscrição a gente vai selecionar a unidade da federação, ou seja, o estado, da vaga que a gente vai concorrer, e para o nosso cargo, analista da odontologia, tem apenas no Distrito Federal. E é obrigatório a realização da prova na capital da respectiva unidade federativa. Então, precisará realizar a prova no Distrito Federal. Então, vamos subindo aqui, evoluindo com o edital. Outro ponto fundamental: o comprovante de inscrição ou o comprovante do pagamento da taxa de inscrição deve ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização da prova quando solicitado. Isso é muito utilizado se por um acaso tem algum problema e não libera local de prova para o candidato. Então, para o candidato poder realizar a prova sem problemas, apesar de não estar lá na lista, né, de que iria realizar a prova, se ele tiver essa comprovação de pagamento, ele vai conseguir realizar a prova e depois ter essa regularização. Não perderá a oportunidade de realizar a prova, tá certo? Então, não deixem de guardar o comprovante de pagamento. Em relação à isenção da taxa de inscrição, conforme todo concurso nacional, né, pode haver a isenção na taxa de inscrição nos candidatos inscritos no CAD único e também aqueles doadores de medula óssea, e aqui é inscritos no REDOME. Então, não quer dizer que a pessoa tem que ter doado a medula para poder pedir a isenção. Se estiver cadastrado como um doador de medula óssea, aquela pessoa que está disposto a doar quando necessário, já faz parte aqui da isenção da taxa de inscrição. E ela será realizada apenas nos 2 primeiros dias da inscrição. Então, das 16 horas do dia 13 de janeiro até as 16 horas do dia 15 de janeiro. Então, um período curto, tem que estar bastante atento para não perder esse período de solicitação da taxa de inscrição. Vamos seguir. Então, em relação à prova objetiva e discursiva, tanto a prova objetiva e discursiva serão realizados no mesmo dia e no mesmo horário para os diversos cargos. Então, para o analista MPU, que é onde teremos o cargo da odontologia, será provavelmente, né, já que a data pode mudar, mas geralmente não muda, no dia 4 de maio de 2025, pela manhã. É muito importante a gente ver qual que é o período da prova para nós já irmos nos adaptando. Então, por exemplo, em relação aos simulados, algo que a gente sempre preza dentro do curso Aprovando Dentistas, né? Possui simulado FGV dentro do curso Aprovando Dentistas, já realizar no período da manhã, para a gente já se adaptar aos diversos fatores que impactam no momento da prova. Então, é das 8 da manhã ao meio-dia e 30, ou seja, 4 horas e meia de prova. Porém, a gente não pode chegar no local da prova às 8 horas. Ele deixa claro que os portões são fechados 30 minutos antes do início da prova, ou seja, para as provas da manhã, que é o nosso caso, ele fechará 7h30 da manhã. E a banca ainda orienta chegar 1h30 antes. Então, chegar às 6 horas da manhã para que não tenha nenhum problema. Há sim diversos candidatos que não conseguem realizar a prova, pois acaba tendo algum problema pelo caminho, chega em cima da hora, o portão já fechou, não consegue entrar para realizar a prova. Em relação à prova objetiva, que ela vai ser fundamental, pois a gente vai ver que nem todas as questões discursivas serão corrigidas, apenas dos 50 melhores notas da objetiva, então a gente tem que fazer parte disso.
A prova objetiva terá 80 questões, sendo 30 questões do módulo 1, que é aquele do módulo mais básico, comum a todos os cargos, e 50 questões do módulo 2, que será aquelas questões que incluem as específicas. Numeradas sequencialmente, então é da questão 1 até a questão 80, com 5 alternativas e apenas uma correta, ou seja, naquele padrão A, B, C, D e E. Então, o que teremos aqui no nosso cargo de analista da MPU? Teremos no módulo 1 língua portuguesa, tendo uma maior quantidade de questões dentro do módulo 1, ou seja, 50% das questões do módulo 1 será língua portuguesa, 15 questões, mais 5 questões de sustentabilidade, 5 questões de direitos humanos e fundamentais e de acessibilidade e 5 questões de noções de administração pública. Já dentro do módulo 2, que é o módulo de maior número de questões, né? 40% dessas 50 questões será conhecimento específico. Ou seja, das 80 questões, 50% será odontologia. É um grande peso, temos que dedicar bastante atenção a isso. E apenas 5 questões legislação institucional e 5 questões noções de direito administrativo. E vamos seguindo aqui no nosso edital. Antes de chegar nessa parte, vamos conferir que há pontos importantes. Então, claro, né? Na hora da prova, levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, aquela famosa caneta Bic que o invólucro dela é transparente e a tinta é uma caneta esferográfica de tinta preta ou azul, então aceita tanto azul quanto preta. E lembram que a gente falou que a prova objetiva ela era eliminatória e classificatória? Então, aqui está o momento onde aponta um dos fatores que o candidato pode ser eliminado. Tem que acertar no mínimo naquele módulo 1, aqueles que tinham 30 questões, sendo 15 de português, acertar no mínimo 12 questões, não especifica de qual parte desse bloco, então acertando 12 questões no total do módulo 2 vai estar ali, ok. Acertar no mínimo 25 questões do módulo 2, ou seja, aquele módulo que tinham 50 questões, sendo 40 odontologia, 25 tem que ser acertadas. E no total, acertar no mínimo 45 questões, ou seja, é acima de 50% do peso da prova. Se são 80 questões, 45 questões precisam estar acertadas, independente de qual módulo será, tá certo? E claro, se não atender esse requisito, vai estar eliminado. E se passar pela prova objetiva, aí chegamos na prova discursiva. Ocorrerá no mesmo local, data, período da prova objetiva, caráter eliminatório e classificatório, aplicado para todos os cargos, exceto aquele técnico da Polícia Institucional. Será uma redação no gênero dissertativo argumentativo, com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, valendo 40 pontos. Então, 80 pontos prova objetiva, 40 pontos prova discursiva. Lembrando que a gente tem uma masterclass disponível dentro do curso Aprovando Dentistas de redação dissertativa. Então, bem importante. E claro, né, salientando que a folha desse texto da prova discursiva, por quê? Ela não pode ter nenhuma marcação, rúbrica, qualquer coisa que identifique o candidato. Se tiver, ele será eliminado. Então, qualquer coisa que possa ser um indício de uma identificação será eliminado. E por que isso acontece? Na prova objetiva, é um leitor, é uma máquina que realiza a leitura desse gabarito. Porém, a prova discursiva é feita por pessoas. Então, para não ter qualquer risco de ter
alguém ali beneficiando um candidato ou atrapalhando um candidato, tem que ser feita de maneira totalmente anônima. Quem está corrigindo não pode identificar quem realizou essa redação. Por isso que tem por conta da transparência, tem esse item aqui especificado. E tem que obter, no mínimo, desses 40 pontos da prova discursiva, tem que atingir, no mínimo, 20 pontos, senão será eliminado. E aqui, uma letrinha um pouquinho menor, mas eu vou ler para vocês esse item 12.6. Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados na prova objetiva, conforme critério estabelecido no quadro abaixo, respeitados os empatados. Então, vamos ver aqui onde entrará a odontologia. Estamos aqui. Analista do MPU, no Distrito Federal, né, a realização do cargo e prova. Então, será corrigido 30 questões dos candidatos da ampla concorrência. Então, os 30 melhor classificados dentro da ampla concorrência terão a redação corrigida. 5 questões PCD, paciente com deficiência. 10 questões não, né? 10 candidatos negros, dos 5 melhores candidatos das vagas reservadas étnico-racial, ou seja, totalizando ali um total de 50 redações corrigidas para odontólogo, quem está concorrendo para o cargo de analista ou da odontologia. E vamos seguir então. Considerando que os candidatos negros, PCDs, minorias étnicos raciais concorrem concomitantemente às vagas reservadas e aquelas destinadas à ampla concorrência, se aprovado dentro do número de correções previsto para ampla concorrência, não serão computadas para efeito do preenchimento da correção destinada a esta listagem reservada. Então, muita gente pergunta, Cris, vale mais a pena eu me inscrever pela minha vaga reservada ou pela ampla concorrência? De maneira geral, então, nesse concurso ele já deixa claro que vale sim a pena se inscrever para a vaga reservada, pois você estará concorrendo para ambas as vagas. Então, é uma ótima oportunidade. E ele deixa claro que o candidato que a prova discursiva não for corrigida, ou seja, atingiu o número mínimo de pontos, mas não ficou entre aqueles 50 melhores notas da prova objetiva, então não teve a redação corrigida, vai ser eliminado do concurso, porque a prova de título será, a prova de discursiva será considerada zero, né? E a realização, então, da prova objetiva e da prova discursiva. Como dito, o candidato deve comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1h30 antes do horário fixado para início da prova. Então, aqui, se a prova começa às 8 horas, tem que chegar 6h30 da manhã, né? Não é 1h30 antes de fechar o portão, é 1h30 antes de começar a prova. Ou seja, 1h antes de fechar o portão. Tem que estar cedo para não perder esse horário de fechamento do portão. E seguindo, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de material transparente, documento de identidade original e do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, que já explicamos a sua importância. E ele vai especificar todos os documentos que podem ser utilizados como documento de identidade original. E seguindo, vamos ver aqui. Então, vamos lá. Da classificação do concurso.
A nota final será a soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova discursiva. Então, 80 pontos prova objetiva, 40 pontos discursiva, um total de, no máximo, 120 pontos. O resultado final do concurso será disponibilizado de acordo com a unidade da federação. Então, aqueles cargos, que não é o caso da odontologia, tem a classificação por estado. Odontologia, como está ocorrendo ali apenas em um estado, será apenas do Distrito Federal, mas não apenas para o Distrito Federal, porque vai ter uma classificação geral, nacional por cargo. Então, se por um acaso vier a surgir vaga para odontologia em outro estado, mais para frente no concurso, poderá sim ser utilizado a lista nacional. Então, do critério de desempate. Vamos lá. Caso tenha ali candidatos com a mesma nota, vai ser observado aqui preferência a depender dos critérios. O primeiro critério de desempate é quem tem idade igual ou superior a 60 anos. O segundo critério é maior nota na prova objetiva. O terceiro, maior nota na redação. O quarto, o maior número de acertos no módulo 2, que é aquele que tem as questões de cada área, né? No nosso caso, odontologia. Quem tiver o maior número de acertos nesse módulo. Seguindo, quinto, tiver exercido efetivamente a função de jurado. E por último, se ainda continuar tendo empate, vai ser o que for mais velho. Então, tem candidato que pergunta, Cris, eu já sou mais velho, tenho ali 50 anos, 60, eu posso fazer esse concurso? Pode. Inclusive, tem ainda o benefício no critério do desempate. Então, vale muito a pena ser realizado. Em relação ao conteúdo programático, algo tão importante para a gente ter a nossa nomeação neste concurso, não é mesmo? Então, vamos lá. No módulo 1, o nosso módulo base, teremos língua portuguesa, e ele especifica cada ponto, lembrando que temos também um curso de língua portuguesa dentro do curso Aprovando Dentistas, e diversos outros pontos, né? Colocou aqui noções de sustentabilidade, noções de direitos humanos, sempre especificando a lei, o que facilita muito o estudo, noções de administração pública. E aí chegamos no módulo 2, aquele módulo de maior peso, tendo 5 questões no nosso cargo para legislação institucional, e ele aponta ali, né, Lei Complementar 75, Lei 13.316, Portaria 98 e Portaria 247, então tranquilo para ser estudado. E as noções de direito administrativo. Lembrando que também oferecemos dentro do curso a apostila de noções de direito administrativo. E partindo então agora vai entrar a especificidade de cada especialidade, no nosso caso da odontologia. Vamos ver o que está específico para o cargo odontólogo, que é o cargo A10, analista do MPU Odontologia. Então, é um edital relativamente pequeno, principalmente se a gente for comparar ali as outras áreas, né? Tu pega ali o analista do direito, por exemplo, são páginas e páginas. Aqui é apenas um trecho, mas que envolve sim um grande conteúdo, apesar de estar condensado, apontando bastante a parte de estomatologia, diagnóstico, terapêutica, tratamento odontológico em paciente sistemicamente comprometido, a parte de cariologia, flúor, os materiais odontológicos restauradores, a parte de periodontia, radiologia, cirurgia, traumatismo, anestesia, normas de biossegurança, odontopediatria, endodontia, saúde bucal coletiva, ética profissional, algo muito cobrado em prova. Aqui um grande diferencial dentro do curso Aprovando Dentistas. Nós abordamos também pontos aqui desse edital que é muito difícil vermos por fora, que é auditoria e perícia odontológica, disfunção temporomandibular,
laser terapia de baixa intensidade, oferecemos aula sobre laser terapia para chegar aqui na hora da prova com chances reais de acertar as questões e termos a nossa nomeação. Então, não dá para vacilar um concurso concorrido como esse. E vamos seguindo a parte de atribuições do cargo. Então, lembrando que as atribuições do cargo aqui tem as atribuições comuns a todos os analistas do MPU e as atribuições específicas do cargo de odontólogo. Então, vamos lá para a parte específica do odontólogo. E aqui ele também vai colocar o requisito de investidura no cargo. Então, analista odontologia. Basicamente, o que vemos em todos os concursos públicos quando a gente vira um dentista servidor público. Teremos assistência odontológica, então sim, vai atender clinicamente, né, que é o famoso clínico geral, e também os outros pontos que já realizamos também. Emitir laudos, pareceres, relatórios técnicos, participar de procedimentos administrativos. E aqui algo bem interessante, aponta acompanhar e orientar estagiários na graduação em odontologia. Então, é muito parecido com todos os outros serviços, cargos de odontólogo do serviço público. Então, nada muito diferente, apesar de ser uma instituição que há muito tempo não vemos concurso, né? E o requisito para investidura no cargo: escolaridade nível superior, ou seja, não exige pós-graduação, apenas nível superior. Tem que ter finalizado a especialização no momento da posse, não no momento da prova. Lá na frente, quando for tomar posse, tem que ter finalizado a faculdade. Não é necessário experiência profissional, pode ter recém se formado e tomar posse, não tem problema. E tem que ter registro no órgão da classe competente, que no nosso caso é o CRO. E vamos seguindo. E aqui ele aponta a distribuição de vagas por unidade federativa. Então, só para a gente frisar, a vaga aqui do analista do MPU da odontologia será no Distrito Federal e temos uma vaga para ampla concorrência. E para PCD, negro, minoria étnico-racial, é cadastro de reserva, ou seja, o total de vagas é uma vaga já especificado, ou seja, é obrigada a, no mínimo, nomear um candidato, mais o cadastro de reserva. Então, quando surgirem a necessidade, as vagas e tudo mais, é daqui que haverá a nomeação. Então, importante demais esse edital. Teremos um evento, um aulão FGV, para você que quer ser concursado no MPU, que quer ser concursado da EBSER, que é a mesma banca, não dá para perder. Se você quer participar do nosso aulão FGV e com tudo para cima dessas vagas, vá aqui na descrição do vídeo, clique, se cadastre gratuitamente e eu vejo você por lá. Vamos juntos até a aprovação. Bons estudos! Bora lá!